Boa noite. Boa noite. Todos já jantaram? Não. Estamos aguardando o nosso horário para jantar. Existe um ditado popular, gente, que diz que a voz do povo é a voz? A voz do povo é a voz? Esse é um ditado popular que nós conhecemos. E quando você fala que a voz do povo é a voz de Deus, está querendo dizer que sempre aquilo que o povo diz é o que Deus diz. Mas o meu tema de hoje é: a voz do povo não é a voz de Deus. Eu quero que você pense nisso: a voz do povo não é a voz de Deus, porque, fala assim comigo, eu sou controlado por vozes. Você sempre atende a uma voz. Quero que você pense nisso. Você e eu somos controlados por vozes. Você sempre atende a uma voz. Existe um filme muito antigo chamado Mãos Talentosas. Não sei se você já assistiu esse filme, mas se não assistiu, eu recomendo você procurar ele no Netflix, no YouTube. Procure esse filme, Mãos Talentosas. É uma família de negros, né, e ela trabalha em serviço doméstico. E ela tem 2 filhos. Um deles tinha uma dificuldade de aprendizagem. E aí, uma professora notou a dificuldade de aprendizagem e descobriu que ele precisava de um óculos. Essa criança começa a enxergar melhor, a entender melhor aquilo que a professora estava falando, estava explanando. E essa mulher, a mãe dele, muda de emprego. E ela vai trabalhar na casa de um homem muito culto. Muito culto. E ela vê uma estante, mas uma estante repleta de livros, repleta de livros. E ela pergunta para ele: o senhor leu todos esses livros? E ele falou: sim. E aí ela começa uma mudança na vida dos filhos. Então, eu não consigo lembrar se era um livro ou se era 2 livros que eles tinham que ler, não sei, durante o mês ou se era durante a semana. E eles começaram a ler. A leitura, gente, nos dá uma lente diferente da vida. Quanto mais você lê, como algumas pessoas dizem, o livro nos proporciona uma viagem em lugares, em conhecimentos, que até então para nós era desconhecido. E eles começam a ler. E a mãe dele falou uma coisa para ele: que tudo que ele se determinasse fazer, ele conseguiria. Existe uma voz de comando. Ele se torna um neurocirurgião, um cirurgião, é baseado em fatos reais, tá? Ele se torna um cirurgião simplesmente fantástico. Tem uma cirurgia que ele tem que fazer, que era a separação de 2 crianças que eram presas pela cabeça, ligadas na cabeça, siameses, né, que se chamam, 2 crianças. E a cirurgia precisava de precisão muito cirúrgica, porque era uma cirurgia que até então nunca tinha sido feita. E ele realiza, e é uma das coisas que ele lembra, é justamente daquilo que a mãe dele dizia para ele. Então, e aí a cirurgia é um sucesso, e aí mesmo que o nome dele, que a influência dele cresce no meio científico. Pela capacidade que ele tinha de poder realizar coisas, cirurgias, que até então médico nenhum tinha tal capacidade. Mas existia uma voz de comando. A voz de comando da mãe que dizia para ele: você é capaz de fazer qualquer coisa. Então, uma coisa que você e eu precisamos nos lembrar ou saber: que vozes que eu tenho ouvido. Qual é a voz de comando que me ordena, ou que ordena todos os dias da minha vida? Você tem que buscar essa voz. Porque essa voz de comando define a sua realização como homem, como mulher, como pessoa, ou a sua não realização, como homem, como mulher, como pessoa. Então você precisa captar, ou procurar descobrir qual é a voz que me comanda.
o que eu ouço sobre mim todos os dias. O que essa voz tem determinado na minha vida? Porque a grande questão, gente, não são os outros. Fala comigo, se eu sou um ser relacional. Dentro da terapia sistêmica familiar, ele diz, a teoria diz que nós somos o resultado de gerações. Quando você se casa, você não está deitado apenas com o seu marido. Você não está deitado apenas com a sua mulher. Existem gerações ali deitadas. E no livro que eu li recentemente, ele fala assim, que nenhuma história começa hoje. Toda a história começou ontem. Porque começou com uma história de gerações. Eu atendo um rapaz que o bisavô dele foi agricultor. O avô dele foi agricultor. O pai dele foi agricultor. Adivinha o que ele é? Agricultor. Existe uma voz geracional que diz assim, que até eu falei para ele, nós íamos juntos, existe uma voz geracional que fala assim, agricultura. Ou seja, você não consegue fugir do script que a sua experiência familiar geracional determina. Nós achamos que nós conseguimos ir além do que a nossa família foi só se você tiver uma consciência. E você saber negociar com a sua história. Porque enquanto você não sabe fazer, meu querido, a sua tendência, a minha tendência é repetir a história item por item. Quero que você pense nisso. Qual é a sua voz de comando? Existe uma história muito conhecida por nós, que está lá em Marcos capítulo 5, versículo 21, que é a história de Jairo. E quando você pensa na história de Jairo, você vai pensar na cura, na ressuscitação, melhor, da filha de Jairo. E lá no versículo 21, diz assim, Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou Quero usar o óculos, gente. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes, minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu. Observa bem, fala comigo assim, o meu clamor chama a atenção de Deus. Observa que Jairo chega tão desesperado, pedindo assim, por favor, a minha filha está gravemente doente, cura para que ela possa viver. E diz a Bíblia que Jesus foi com ele. O clamor de Jairo chamou a atenção de Jesus para ele. Deus não é indiferente ao seu e ao meu clamor. Deus está muito atento àquilo que você fala. E muitas vezes o nosso clamor, o seu clamor, o meu clamor, ele não é verbalizado. Porque muitas vezes nós não temos nem condição de poder verbalizar aquilo que nós estamos sentindo. Não sei se você é como eu, mas muitas vezes a minha oração é misericórdia. E atrás dessa misericórdia, existe todo um desenrolar de situações que Deus conhece, que Deus sabe. Ou então você diz assim para Deus, ajuda-me. Ajuda-me. O desespero, o clamor de Jairo, chamou a atenção de Deus para ele, a atenção de Jesus para ele. Então diz que Jesus foi com ele e toda uma multidão seguiu. Aí ele vai falar que no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. E ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado
havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curado. Uma outra coisa que essa história, que corre paralelo à história de Jairo, me ensina. A minha fé, escuta isso, a minha fé determina a forma como Deus vai agir. Aquela mulher sabia que ela não podia chegar diante de Jesus explicitamente, porque ela era uma mulher considerada impura. E diz no texto, esse mesmo texto que está lá em Lucas, fala que essa mulher tinha 12 anos que ela perdia sangue. Sangue significa vida. Fazia 12 anos que essa mulher via a vida dela se esvaindo. E ela usou todos os recursos que ela tinha para poder buscar cura. Ela gastou todos os recursos que ela dispunha para que ela fosse curada. E nada, toda a busca dela não adiantou. O que se tornou, o que ressaltou para ela naquele momento? Este homem pode me curar. Porque ela já tinha escutado falar de Jesus. O tanto que você escuta falar de Deus, isso vai influenciar a sua busca dele. Eu escutei um cara fazendo uma entrevista com pessoas na rua. E a pergunta dele era a seguinte para as pessoas: o que você prefere? 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na sua conta? Vou fazer uma entrevista com vocês daqui a pouco. 5 minutos com Jesus ou 5 minutos ou 5 milhões na sua conta? Até onde eu vi, todas as pessoas escolheram 5 milhões na conta. Um deles falou assim, é porque eu preciso de dinheiro. Alguém falou assim, bem, Jesus eu posso encontrar no meu quarto. Mas aí ressalta a importância que nós damos ao nosso relacionamento com Deus. Esta mulher descobriu que a cura dela estava em Deus, porque todos os recursos que ela tinha, ela empreendeu na busca da cura e ela não conseguiu. E aí, esta mulher toca em Jesus, e Jesus sente que dele sai poder, saiu virtude. E ele começa a procurar, quem me tocou? E os discípulos acharam isso um absurdo, essa pergunta de Jesus, porque ele estava imprensado por uma multidão. Os discípulos falam assim para Jesus. Seus discípulos disseram, veja a multidão que o aperta de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta, quem tocou em mim? Jesus, porém, continua a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio, ajoelhando-se diante dele e contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, a sua fé te curou, vá em paz. E é interessante que você vai ter que lembrar que quem estava caminhando com Jesus, enquanto essa cura realizava, era Jairo. Jairo viu isso acontecer. Jairo viu aquela mulher ser curada. Jairo viu isso. Aí, no meio desenrolar de toda essa situação, os mensageiros chegam à casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe dizem, sua filha morreu. Pare de continuar incomodando o mestre. Ai, que bom que agora eu posso ver. Pai, obrigado. Pare de continuar incomodando o mestre. Próximo. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Fala comigo assim, não tenha medo, apenas creia. Então, a minha pergunta para você é, com qual voz, sumiu aqui, gente, com qual voz você vai continuar caminhando? Apareceu de novo.
Sumiu de novo. Com qual voz você vai caminhar? Jairo, ele tinha uma escolha. A escolha dele é ficar com a mensagem dos mensageiros, a sua filha morreu, não incomode mais o mestre, ou seguir com a voz de Jesus. Não temas, apenas creia. E observa uma coisa interessante na continuação do versículo. Então Jesus deteve a multidão. É isso mesmo, gente? É isso mesmo, o próximo versículo? Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Próximo. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu-se de Jesus. Ele, porém, A multidão riu-se de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando a mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer, menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. E todos ficaram, gente? Muito admirados. A menina, próximo, Jesus deu ordens claras para que não contasse a ninguém o que havia acontecido. E depois mandou que desse alguma coisa para a menina comer. Obrigado. Quero destacar 3 verdades importantes. Primeiro, fique com o que você ouviu Deus falar. Grave isso. Fique com o que você ouviu Deus falar. Ou seja, fique com a palavra de Deus. Porque a palavra da multidão não tem mais jeito. Ela morreu. Não incomodes mais o mestre. Quando Jesus chega e questiona as pessoas que estão ali, por que vocês estão chorando? Ela não está morta, ela só dorme. Eles começaram a rir. Ou seja, dentro da realidade humana, eles queriam dizer para Jesus o seguinte: contra fatos não há argumentos, ela está morta. Mas a palavra de Jesus para Jairo foi: não temas, creia somente. Ou seja, não fique preso àquilo que o natural está dizendo a você, está mostrando a você. Nós somos muito tendentes a ficarmos presos àquilo que o natural está falando para a gente. O natural está dizendo para a gente: não tem jeito. E Deus está falando para você: tem jeito. Aí eu me lembro de Paulo falando aos Efésios que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus pode ir além. Deus pode ir além. Então, fique com o que você ouviu Deus falar. Uma outra coisa importante que eu quero tirar desse texto que nós acabamos de ler: a multidão não participa dos milagres de Deus, que Deus realiza em nossas vidas. A multidão não sabe o que Deus lhe prometeu e às vezes não vai entender, ou seja, aceitar. Essa compreensão só poucos vão ter e participar deste milagre. Grave isso: a multidão não participa dos milagres que Deus realiza em nossas vidas. Tanto que é muito interessante, que lá no versículo, quero voltar ao texto, lá em Marcos 5,37, bota para mim o texto aí, diz assim: então Jesus fez o que, gente? Deteve a multidão. A multidão não continuou com Jesus para aquilo que ele tinha que fazer. Tinha poucas pessoas que Jesus escolheu para este momento. Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Continua.
Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então Pedro entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão fez o quê, gente? Riu-se. Jesus deteve uma multidão que estava caminhando com ele. E quando Jesus chega na casa de Jairo, encontrou também uma multidão. Uma multidão que riu da possibilidade que Jesus disse de ela não estar morta, mas sim dormindo. Olha o que Jesus fez. Ele, porém, fez o que, gente? Que todos saíssem. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. A multidão, muitas vezes, vai ministrar incredulidade na sua vida. A multidão vai fazer coro, dizendo muitas vezes: isso é impossível. É isso que a multidão fala. A multidão, ela é muitas vezes acometida pela síndrome de Gabriela. Quantos sabem qual é a síndrome de Gabriela? Gabriela, nos anos, acho que 80, acho que foi nos anos 80, fez um sucesso, foi uma novela que fez um sucesso estrondoso. E a música era famosa. E dizia assim, eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Então, a multidão, ela é muitas vezes acometida pela síndrome de Gabriela. Aí existe um outro ditado popular que acompanha, que faz coro a essa síndrome de Gabriela. O ditado popular é o seguinte: pau que nasce torto, morre torto. Ou seja, pau que nasce torto nunca vai se endireitar. Vai morrer torto. Mas só que se você está em Deus, Ele fala para nós: não temas, crê somente. Ele fala para nós: não se prenda ao natural. Mas a multidão está dizendo o contrário disso. É por isso que você e eu precisamos saber que a multidão não participa dos milagres que Deus realiza em nossas vidas. Sabe por quê? Porque ela não sabe o que Deus falou com você. Ela não sabe o que Deus prometeu para você. Existe um filme chamado Milagres do Paraíso. Eu estou muito ligado a filme agora, né? Existe um filme chamado Milagres do Paraíso. Trata de uma criança, uma história de uma criança que é acometida por um problema digestivo seríssimo. E cientificamente, essa doença dessa criança não tinha cura. A mãe procurou e o pai procurou todos os recursos necessários até chegar no médico renomado para poder buscar alguma esperança, alguma solução para a situação. Mas chegou um ponto que não tinha muito o que fazer. Essa criança volta para casa e ela vai brincar no quintal com as irmãs. Sumiu aqui, apareceu. Vai brincar, não mexe mais nada aí não. Vai brincar com as irmãs no quintal. E aí tem uma árvore muito grande, mais velhas, já sem folhas. E elas costumavam subir nessa árvore. E a irmã mais velha fala assim para ela: Anabelle, vamos subir na árvore? E elas sobem na árvore. Quando elas se sentam num galho, o galho começa a quebrar, e a irmã mais velha pede para ela poder recuar, e quando ela vai recuar, ela cai num buraco que tem dentro da árvore, porque a árvore era oca. Ela cai e fica desfalecida. Aí toda uma empreitada é feita para tirar a Anabelle daquele buraco, daquela situação. E a mãe, que estava praticamente perdendo a sua fé, ajoelha na árvore, põe a mão e começa a orar. E aí o pai vem e também começa a orar. Eles conseguem tirar a Anabelle desacordada daquela árvore.
Ela vai para o médico, ele vai para o hospital, eles vão atrás, e aí o médico volta, falando que ela não tinha sofrido nada com a queda, e que ela estava bem. Depois ela tem alta, e um belo dia porque a barriga dela era crescida, era distendida, por causa da enfermidade que ela tinha. E ela está diante do espelho, olhando a sua barriguinha, e a mãe dela assim, Annabelle, o que aconteceu? E aí ela vai contar a experiência que ela teve com Deus. E ela fala que Deus, é verídico, é baseado em fatos reais. E ela vai para o hospital, e o médico fica sem saber explicar o que tinha acontecido. E depois essa mulher tem a sua fé restaurada, e ela vai compartilhar, a igreja lotada, pessoas de tudo quanto é lugar, e ela vai compartilhar aquilo que Deus tinha feito na vida da sua filha. Mas no meio daquela multidão de crentes, um crente, porque o problema muitas vezes, gente, não é o incrédulo. O problema muitas vezes somos nós crentes, que somos incrédulos. Alguém fala do meio da igreja, talvez ela não estava tão enferma como vocês imaginaram que ela estava. Um cara, aí fica aquele tumulto todo, aquela discussão no meio da igreja. Um cara se levanta e fala assim, eu creio naquilo que foi falado sobre a Annabelle. E aí ele vai contar da experiência dele, porque esse homem era um homem cético. E a filha dele esteve internada no mesmo hospital com a Annabelle. E a Annabelle compartilhou com a filha sobre Jesus. Deu até um cordãozinho que ela tinha com uma cruz. E ele fala que depois que a filha dele, porque ela tinha um câncer em estado avançado, a filha dele. Depois que a Annabelle conversou com ela sobre Deus, a atitude da menina perante tudo que ela passou até chegar à morte, mudou. Ou seja, Annabelle, mesmo doente, ministrou esperança, ministrou fé no coração daquela menina. Só que existiam pessoas que não criam que o milagre tinha acontecido. A multidão, muitas vezes, ou a maioria das vezes, não participa dos milagres que Deus realiza em nossas vidas. Pense nisso, crente. Por último, uma outra coisa que eu olho para esse texto e eu posso tirar desse texto. Deus sempre vem a nós quando clamamos a Ele. E sempre cumpre aquilo que nos fala a despeito do que a multidão pensa ou fala. Eu já até falei isso em outras palavras. E eu quero voltar a um texto, ao mesmo texto, a Lucas 5, versículo 22. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo, quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e, suplicou repetidas vezes, minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. É só até aí. Quando eu falo que Deus vem a nós quando clamamos, eu só quero mostrar com esse texto que isso é um fato. O clamor de Jairo para Jesus chamou a atenção de Jesus. Você pode até não ter visto ainda o milagre que você está buscando acontecer, mas saiba que o seu clamor tem chamado a atenção de Deus. Deus está caminhando com você enquanto você está na direção do seu milagre. Posso ouvir o seu amém? O outro texto, eu perdi um texto aqui, gente. Mas vamos lá.
Quando Jesus pergunta para os seus discípulos, quem a multidão dizem que eu sou? E aí você precisa lembrar que a multidão dizia várias coisas sobre Jesus. Falava que Jesus era João Batista, falava que Jesus era Elias, falava que Jesus era Jeremias, ou que Jesus era um dos profetas. A multidão tinha uma opinião muito generalizada sobre quem Jesus era. Mas naquele momento, diante do questionamento de Jesus aos seus discípulos, ele vira para eles e pergunta assim para eles: e vocês? Quem dizem que eu sou? Todos os 12 responderam essa resposta? Tinha uma resposta a essa pergunta? Não. Teve uma pessoa só que teve a resposta a essa pergunta. Quem foi? Escola dominical nesse momento, quem foi? Pedro. Pedro. Próximo versículo. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Continua. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi o meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Fala comigo, revelação. Existem momentos, querido, que Deus precisa revelar a nós quem Ele é. Ou melhor dizendo, Deus precisa estar se revelando a nós continuamente sobre quem Ele é. E não é uma coisa, muitas vezes, singular não, generalizada. Existem momentos que você precisa entender que Deus é o Deus provedor. Existem momentos que você precisa entender que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Existem momentos que você precisa entender que Deus é o Jeová Rafá. Existem momentos que você precisa entender, Deus é o grande eu sou, ou seja, tudo aquilo que eu preciso, que nós precisamos, está em Deus. Deus sempre vem quando clamamos a Ele e sempre cumpre aquilo que Ele fala a despeito do que a multidão fala ou pensa. A multidão dizia de Jesus: Ele é Elias, Ele é Jeremias, Ele é um dos profetas. A multidão dizia para Jairo: não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. A multidão dizia para Jesus: que absurdo dizer que ela está dormindo, ela está morta. A minha pergunta para você, crente, nessa noite, é: o que Deus tem falado para você? O que as circunstâncias têm dito para você? O que os seus sentimentos dizem para você todos os dias? O que a voz da sua experiência, ou as vozes da sua experiência familiar diz para você? Você tem que fazer uma escolha. A que voz você vai atender? E você precisa, como Jairo, parar de ouvir os mensageiros, parar de ouvir a multidão e se centralizar naquilo que Jesus diz. Não temas, crê somente. A nossa esperança precisa estar na palavra de Deus, na promessa que Ele nos fez, mesmo que para alguns já seja tarde demais. A promessa de Deus se cumpre, sempre e no tempo certo. Se ainda não se cumpriu, não é chegado o tempo certo. Mas vai se cumprir. Eu preciso olhar para Deus. Eu preciso tirar os olhos das circunstâncias. Eu preciso tirar os olhos do que os meus sentimentos dizem. Eu preciso tirar os olhos do que a multidão diz.
Literalmente, Deus fala para nós, olha para mim. Escuta o que a minha palavra diz, o que eu estou dizendo para você. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Fique de pé. Quero orar com você, quero orar por você.